Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. A nossa jornada de hoje é nas pegadas do segundo corpo do exército polonês, durante a Segunda Guerra Mundial. Uma história incrível. A Polônia teve um papel importantíssimo durante a Segunda Guerra Mundial. E muito poucas pessoas que têm interesse pela Segunda Guerra se atentam a isso. Mas as forças polonesas atuaram em diversas frentes. Hoje eu vou falar um pouco sobre essa atuação polonesa na guerra como um todo, mas com foco especial no segundo corpo do exército polonês, que teve uma atuação inicial na União Soviética como prisioneiros dos soviéticos, depois passaram pelo Irã, pelo Iraque, Egito, Mediterrâneo, Itália e chegaram ao coração da Alemanha. Uma epopeia incrível comandada pelo general Władysław Anders. Vamos saber um pouco mais sobre essa história. A Polônia teve muitas lutas durante a Segunda Guerra Mundial. Não foi só uma batalha, só a invasão alemã e soviética, mas os poloneses refutaram, renegaram a dominação, seja alemã ou soviética, e lutaram em muitas frentes, ao lado dos aliados ou ao lado dos soviéticos. Eles percorreram um longo caminho para libertarem o seu país. E mesmo assim, muitos não puderam voltar para casa. Na Segunda Guerra Mundial, as forças armadas polonesas foram a quarta maior força em armas do lado aliado, depois da União Soviética, Estados Unidos e Grã-Bretanha. Os poloneses fizeram contribuições substanciais para o esforço dos aliados durante a guerra, lutando em terra, mar e ar. No leste, lutando ao lado do Exército Vermelho e sob o alto comando soviético, participaram das ofensivas através da Bielorrússia e da Ucrânia, chegando até a Batalha de Berlim. E no oeste, as tropas terrestres polonesas estiveram presentes na campanha do norte da África, no cerco de Tobruk, na campanha italiana, incluindo a captura do Monte Cassino, e nas batalhas que se seguiram à invasão da França, em especial a Batalha do Bolsão de Falaise. Participaram também, através do lançamento de uma brigada de paraquedistas, na Operação Market Garden, na Holanda, em Arnhem, e participaram também com uma divisão na invasão blindada da Alemanha pelos aliados. Outro serviço excepcional que os poloneses praticaram durante a guerra foram os pilotos poloneses que, pilotando aviões britânicos durante a Batalha da Inglaterra, tiveram um desempenho notável, especialmente no Esquadrão 303. Os poloneses tiveram também contribuições menos visíveis, mas muito importantes, como quando desvendaram as cifras da máquina Enigma, e a inteligência polonesa também foi destaque com uma rede de espionagem de grande valor para a inteligência aliada. Por estar localizada entre a Alemanha e a Rússia, ou seja, no coração da Europa, a Polônia vira e mexe tem seu território invadido e ocupado por exércitos não só da Alemanha ou da Rússia, mas de outros países também por toda a Europa, como a França, Suécia, etc. Mas isso nunca impediu a Polônia de sempre buscar a sua independência e se autoafirmar como um Estado independente, sobrevivendo a estes invasores. A Polônia teve o azar, ou a sorte, de estar localizada estrategicamente no coração da Europa, basicamente entre duas forças antes da Segunda Guerra Mundial, soviéticos e alemães. Era inevitável o confronto, só que o confronto foi contra os dois lados. E mesmo assim, a Polônia não desapareceu. A trajetória polonesa na Segunda Guerra Mundial foi difícil. Como eu disse, lutaram ao lado de aliados, sejam ocidentais, sejam soviéticos, foram equipados por essas nações e lutaram bravamente. Lutaram no Monte Cassino, lutaram na África, lutaram na Europa. O povo polonês conseguiu seu respeito na história. O teatro europeu da Segunda Guerra Mundial foi inaugurado com a invasão alemã da Polônia,
na sexta-feira, 1º de setembro de 1939, seguido imediatamente por uma outra invasão ao território polonês, desta vez pelos soviéticos, em 17 de setembro de 39. Em 6 de outubro, após a derrota polonesa na Batalha de Kock, a Alemanha e soviéticos ganharam o controle total sobre a Polônia. O sucesso destes então aliados marcou o fim da Segunda República Polonesa, embora a Polônia nunca tenha se rendido formalmente. Após esta invasão da Polônia, muitos poloneses fugiram para o oeste, outros para o leste. Alguns se encontravam ainda em território francês quando a França caiu e posteriormente foram para o Reino Unido. Outros foram capturados pelos soviéticos e enviados para campos de trabalho na Sibéria, sendo libertados após a invasão alemã da União Soviética em 1941, resultando em uma aliança de conveniência entre poloneses e soviéticos. Você pode até estranhar o fato de que, mesmo sendo prisioneiros dos soviéticos, os poloneses conseguiram a sua liberdade, ou seja, conseguiram formar um exército independente e até ser transferido o comando desse exército para os ingleses, como aconteceu. Mas isso só foi possível porque era muito conveniente para os soviéticos. Esse display que existe no cemitério polonês, aos pés do Monte Cassino, retrata bem o caminho que o Segundo Exército Polonês traçou desde a União Soviética até o norte da Itália. Uma trilha heróica. Sob o comando do general Władysław Anders, poloneses foram então libertados dos campos soviéticos e formaram uma unidade militar no sul da União Soviética. A formação desse exército polonês no exílio encontrou muitos desafios, incluindo falta de equipamentos e condições adversas na União Soviética. Além disso, muitos dos soldados estavam em péssimas condições físicas, tendo sofrido de desnutrição e doenças nos campos soviéticos. E muitos oficiais haviam sido eliminados dos quadros poloneses quando houve o massacre dos oficiais poloneses na floresta de Katyn, massacre este cometido pelos soviéticos, tentando eliminar a liderança polonesa. O general Anders foi um dos que tiveram a sorte de escapar. Devido a problemas crescentes entre os soviéticos e os poloneses, decidiu-se então evacuar o exército polonês no Oriente através do Mar Cáspio para o Irã, que estava sob influência aliada. A partir de março de 1942, quase 115 mil soldados poloneses foram transportados para o Irã. Quando chegaram lá, receberam alimentos, equipamentos e treinamento adequados, fornecido pelos britânicos, que, através de um acordo com os soviéticos, passaram a comandar as forças polonesas, agora incorporadas sob o uniforme britânico. No Irã e posteriormente no Iraque, este exército foi reorganizado e renomeado para Segundo Corpo Polonês, comandado pelo general Anders. Após o treinamento e a reestruturação, eles foram transferidos inicialmente para a Palestina, depois para o Egito e finalmente para a frente italiana, em 1943, onde desempenhariam um papel crucial em várias batalhas, a mais famosa delas sendo a Batalha de Monte Cassino, em 1944. A mudança para o Irã sob a supervisão britânica aliviou os soviéticos da responsabilidade de abastecerem e treinarem estes soldados. Havia crescentes tensões entre os poloneses e os soviéticos e essa transferência também apaziguou esta questão. Para os soviéticos, transferir o exército polonês para o Irã sob o comando britânico foi uma maneira de preservar a aliança tática com Londres e com os aliados. Foi um sinal de que eram parceiros. Os soviéticos também sabiam que um exército polonês fortemente anticomunista no coração da República Soviética poderia ser um problema no futuro. Permitir sua transferência para o comando britânico eliminava um possível problema interno. Após estas tribulações, o Segundo Corpo Polonês foi finalmente transferido para a campanha no Mediterrâneo, especificamente na Itália, sob o comando do general Anders. O general Władysław Anders, por exemplo, esse que aqui está, é um exemplo vívido disso. A sua história tem uma trajetória de luta, de glória, de heroísmo, mas também de tragédia pessoal. Anders está enterrado no cemitério polaco de Monte Cassino.
e eu vou contar sua história. Este general, Władysław Anders, foi uma figura militar e política polonesa de destaque, cuja trajetória é notável. Ele começou a sua carreira militar no exército imperial russo durante a Primeira Guerra Mundial e lutou contra os alemães na frente oriental. Após a Primeira Guerra, lutou pela independência da Polônia no exército polonês, contra os ucranianos e contra os soviéticos. Quando a Polônia foi invadida em 1939, Anders liderou as defesas da região sul contra os soviéticos. Ele foi capturado e tornou-se prisioneiro de guerra, mas após o ataque alemão à Rússia, em 1941, ele foi libertado e encarregado de formar um exército polonês na União Soviética. Ficou conhecido como o Exército de Anders, ou o Segundo Corpo Polonês. Após a transferência para o comando britânico, finalmente o Segundo Corpo Polonês entrou em ação, participando de batalhas decisivas na Itália e na Alemanha. Depois da guerra, devido ao estabelecimento do comunismo na Polônia, Anders não voltou para sua terra natal. Ele se tornou um líder proeminente da comunidade polonesa no exílio, criticando ferozmente o governo comunista polonês e defendendo a causa da Polônia livre. Anders faleceu em 1970 em Londres e foi enterrado no cemitério polonês em Monte Cassino, na Itália, ao lado de seus soldados. A vida e a carreira de Anders refletem as complexidades e tragédias do século XX na Europa, em especial para a Polônia. Ele é um herói nacional e um defensor incansável da causa polonesa. Na mesma sepultura, no cemitério em Monte Cassino, está a sua esposa, a capitã Irina Anders, que também teve uma vida notável e desempenhou um papel significativo durante a Segunda Guerra Mundial, e também não retornou para a sua Polônia. O cemitério de guerra polonês em Monte Cassino abriga os túmulos de 1.072 soldados poloneses que morreram atacando a abadia beneditina no topo da montanha de Monte Cassino em maio de 1944, durante a Quarta Batalha pela posição. Ali estão 3 tipos de lápide: cruzes cristãs para católicos romanos e ortodoxos orientais e lápides judaicas com a estrela de Davi. O cemitério também abriga o túmulo do general Władysław Anders, que comandou as forças polonesas que capturaram Monte Cassino. Anders morreu em Londres em 1970 e suas cinzas foram enterradas no cemitério, bem como as da sua esposa, que era também militar do exército polonês. O cemitério pode ser visto claramente da abadia, que fica a apenas algumas centenas de metros de distância. De todos os cemitérios aliados na região, é o mais próximo do campo de batalha, simbolizando a importância dos combatentes poloneses durante essa luta. A maior ironia, no entanto, é que os poloneses que lutaram, caíram e os que sobreviveram, como o general Anders, não puderam voltar para sua Polônia, pois após o fim da guerra, os soviéticos passaram a controlar o país e aqueles que lutaram ao lado dos aliados ocidentais eram considerados traidores. O general Anders e muitos dos soldados que lutaram heroicamente naquele local não tiveram a oportunidade de ver a sua pátria, e muitos ficaram ali aos pés do Monte Cassino. Diante disso, é sintomático que o memorial polonês tenha 2 inscrições. A primeira, baseada no epitáfio de Simonides, diz: Transeunte, vá dizer à Polônia que perecemos obedientes ao seu serviço. E o outro diz: para a nossa liberdade e a sua, nós, soldados da Polônia, demos nossa alma a Deus, nossa vida ao solo da Itália e nossos corações para a Polônia, embora nunca tenham voltado para casa. Explicado tudo isso, essa trajetória improvável dos poloneses após serem dominados e capturados pelos soviéticos, vamos focar na luta que os poloneses desenvolveram na Itália, em especial no Monte Cassino. Na Itália, o Segundo Corpo Polonês participou de várias operações e batalhas importantes, como a Batalha de Monte Cassino, que talvez tenha sido a contribuição mais famosa e simbólica dos poloneses durante a Segunda Guerra Mundial, quando tomaram a posição estratégica na Abadia de Monte Cassino em maio de 1944. A batalha foi intensa e as perdas foram pesadas. 11 nações
lutaram em Cassino, mas a vitória foi um testemunho da determinação e habilidade dos soldados poloneses. Após Cassino, o segundo corpo moveu-se para o norte e teve um papel fundamental na captura dessa cidade portuária, que acelerou o avanço aliado na Itália. E por fim, no final da campanha italiana, o segundo corpo polonês também esteve envolvido na ofensiva final que levou à captura de Bolonha em abril de 1945. Esse tanque fazia parte de uma brigada de tanques do segundo corpo polonês, que lutou aqui em Cassino. Essa estrada, a Cavendish Road, foi utilizada pela brigada polonesa para tentar chegar até o Monte Cassino. Não conseguiram. No caminho, os alemães plantaram um campo minado ao longo da estrada e ficaram observando do monte. Esse tanque específico foi explodido por uma mina antitanque, que simplesmente jogou a torreta do tanque para o alto, matando toda a tripulação. O tanque ficou aqui na Cavendish Road como um monumento aos poloneses que lutaram nesse território italiano no Monte Cassino. Mais improvável ainda do que toda essa trajetória e luta dos poloneses foi um dos soldados que serviram no segundo corpo polonês, ninguém menos do que um urso. E a história do urso Wojtek, do soldado urso, é interessante. Em 1942, enquanto o segundo corpo polonês ainda estava na região de Ramadã, no Irã, eles encontraram um menino local que tinha um urso pardo, bebê órfão. O menino tinha encontrado o urso depois que sua mãe foi morta por caçadores. Os soldados poloneses decidiram então comprar o urso, que rapidamente se tornou o mascote do segundo corpo, da unidade do segundo corpo. O urso recebeu o nome de Wojtek e foi adotado pela Companhia de Abastecimento de Artilharia. Enquanto crescia, Wojtek se acostumou com a vida militar. Ele se socializava com soldados, bebia cerveja e até fumava cigarros. À medida em que crescia, ele também era usado para ajudar a carregar caixas pesadas de suprimentos, incluindo munições. Durante a Batalha de Monte Cassino, há relatos que Wojtek ajudou transportando estas caixas e esta imagem foi posteriormente incorporada no emblema da unidade. Após a guerra, quando o segundo corpo foi desmobilizado no Reino Unido, o urso Wojtek foi levado para o zoológico de Edimburgo, na Escócia, onde se tornou uma grande atração, muito querido pelo público e visitado por antigos soldados poloneses. O urso morreu em 1963, mas sua história viveu muito além dele. Ele se tornou um símbolo da resistência e bravura dos soldados poloneses durante a guerra. Em Edimburgo, uma estátua foi erigida em sua honra em 2015, simbolizando o vínculo entre o urso e a cidade escocesa. Ao lutarem no norte da Itália e até libertarem Bolonha, inevitavelmente os poloneses se cruzaram com os brasileiros, algo muito pouco comentado. Os dois países, as duas tropas, participaram da libertação de Bolonha, e é inevitável que em um momento ou outro brasileiros e poloneses se cruzaram no norte da Itália. A Força Expedicionária Brasileira foi o contingente enviado para lutar na Europa, primeiramente na região da Toscana, em especial na Batalha de Monte Castelo, e por fim na ofensiva final, que levou à tomada da região do Vale do Pó. Durante este período, a FEB e o segundo corpo polonês estavam operando na mesma frente, sob o comando do 15º Grupo de Exércitos Aliados. Portanto, era muito provável que ambas as forças tivessem algum nível de conhecimento e interação uma com a outra, embora não tenham colaborado extensivamente em operações combinadas. A contribuição das forças polonesas e brasileiras na campanha italiana foi vital para o esforço aliado, e ambas as nações desempenharam um papel significativo em algumas das batalhas mais intensas e cruciais naquela frente. Como eu disse no início do programa, o nosso foco foi o segundo corpo do exército polonês e toda a sua trajetória. Mas os poloneses lutaram em muitas outras frentes de batalha, e é bom a gente deixar isso claro para vocês, mostrando um pouquinho de onde os poloneses atuaram. Os poloneses também tiveram desempenho em outras regiões e em outras tropas que não o segundo corpo polonês.
Por exemplo, na Batalha da Grã-Bretanha, os pilotos poloneses em particular se destacaram na Royal Air Force durante esta batalha, no chamado Esquadrão 303, a que me referi já neste programa. Na campanha do norte da África, em especial em Tobruk, também tiveram um desempenho importante, assim como na invasão da Normandia em 44, quando a primeira divisão blindada polonesa, sob o comando do general Maxek, desempenhou um papel crucial na Batalha de Falaise. A Batalha do Falaise não foi uma batalha assim tão divulgada, não tem filmes sobre ela, mas foi uma batalha, além de ser muito importante, foi também a maior em volume, tanto de tropas envolvidas, países envolvidos e também em volume de pessoas atingidas. Se você vier ao Normandia, não deixe de passar no Memorial de Montfermeil. Os poloneses também participaram da campanha para a libertação da Bélgica e da Holanda, em especial na Operação Market Garden, quando tentaram tomar a ponte Longe Demais em Arnhem. Esta é a ponte John Frost Bridge, em Arnhem, na Holanda. A famosa ponte Longe Demais. Aqui aconteceu uma das maiores ações de forças aerotransportadas. Milhares de paraquedistas foram lançados próximo a essa ponte para tomá-la e assim garantir o acesso à Alemanha nazista pelas forças aliadas. Outras forças polonesas, principalmente as formadas após o levante de Varsóvia em 1944, lutaram ao lado do Exército Vermelho na liberação da Polônia e na marcha em direção à Alemanha. Além destas tropas regulares, houve também uma resistência significativa dentro da Polônia ocupada pelos alemães. O mais notável foi o Exército do Interior, que organizou o levante de Varsóvia em 1944, uma tentativa heróica, mas tragicamente mal sucedida, de libertar a capital polonesa dos alemães, antes da chegada dos soviéticos. O esforço polonês durante a Segunda Guerra Mundial foi vasto, estando presente em todos os campos de batalha. Embora o país tenha sido ocupado durante grande parte da guerra, os poloneses continuaram a lutar em várias frentes e desempenharam um papel crucial em muitas batalhas-chave na guerra. Após a guerra, devido à situação política na Polônia, onde um governo comunista pró-soviético assumiu o poder, muitos dos membros, não só do Segundo Corpo polonês, mas de várias tropas polonesas, optaram por não retornar à Polônia. Muitos se estabeleceram no Reino Unido e em outros países, como o Irã, aonde fizeram um treinamento. O legado de suas contribuições durante a guerra, especialmente em Monte Cassino, é lembrado até hoje. Era isso que eu tinha por hoje. Espero que você tenha gostado dessa luta heróica dos poloneses na Segunda Guerra Mundial e passe a valorizar um pouco mais a atuação polonesa. É um povo que a gente tem que tirar o chapéu para eles. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal se não estiver inscrito. Aproveite e participe da promoção da camisa do Viagem na História que pode te levar à Normandia. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Eu volto logo para contar mais histórias. Te espero no próximo vídeo. Até mais!